Olá, então, para você, meu aluno, que hoje está no sétimo ano, hoje a gente vai continuar aquele nosso super papo sobre o conteúdo de ciências do sétimo ano. Nas aulas anteriores, a gente falou a respeito da tsunami, dos terremotos, vimos como surgem, né? Como são avaliados, como são medidos, e hoje a gente continua nesse raciocínio, falando um pouco sobre os vulcões, né? Se você ainda não acessou o vídeo, é importante que você faça para dar continuidade ao nosso aprendizado. A ideia é que toda semana a gente se encontre aqui, mesmo com um pouquinho de atraso por causa dessas intercorrências, mas a ideia é que a gente sempre se encontre aqui para estarmos continuamente aprendendo um pouco sobre ciências e colhendo os frutos desse aprendizado. Então já sabe, dá o seu like aí, chama os colegas, compartilha o link, mostra para o papai e para a mamãe que você está estudando ciências mesmo na internet, tá vendo? Então a internet não é tão mal assim, né? Então é só saber usar. Vamos lá então, deixa eu me preparar aqui, vou chegar aqui para o cantinho da tela, onde eu não vou te atrapalhar. Muito bem, e hoje a gente vai conversar então sobre os vulcões, assustadores vulcões. Mas será que eles são tão maus assim? Hein? Vamos ver? Conforme você já deve ter visto em outros vídeos aqui do canal, eu representei em outro momento os vulcões como relacionados, né, estando relacionados com essa casca de ovo todo quebrada. Você lembra aí qual foi a analogia que a gente fez? A gente fez essa analogia quando a gente estudou as placas tectônicas, a crosta do planeta Terra. E nós vimos naquele momento que um dos motivos para o planeta Terra ter uma superfície, uma crosta toda quebradinha desse jeito, né, foi devido à presença dos vulcões. Então foram eles que ao longo da história do planeta contribuíram com essas rachaduras, contribuíram com as placas tectônicas, com o surgimento e com o deslocamento das placas tectônicas. A partir daí então, a gente consegue lembrar dessa historinha na qual o planeta Terra já foi uma, uma, uma bola de fogo aí desde que foi formado, 4 bilhões de anos atrás aproximadamente. E esses vulcões comuns na sua superfície geraram o que seria depois conhecido como placas tectônicas. Mas nesse processo de formação de vulcanismo, né, a gente encontra uma grande quantidade de magma sendo expelida. Então, veja só, o vulcão é como se fosse uma chaminé, né? É como se fosse uma abertura. Ele é uma abertura na Terra, na crosta terrestre, na parte mais superficial, que no ano passado você conheceu com o nome de litosfera, que promove então essa saída da lava. A lava tem um termo, existe um termo mais bonitinho para ela, é chamado de magma. Tá? Então deixa eu colocar aqui e escrever para você. Ó. A lava do vulcão é chamada de magma. Bom, enquanto ela ainda está lá no manto, que é a camada mais superficial ali, né, abaixo da crosta, no manto externo, esse magma então vai subir por um cone principal, um chaminé, um caminho principal aqui, tá? Esse magma, portanto, deixa eu destacar mais uma vez para você aqui. Desenhar. Deixa eu pegar aqui. Será que de amarelinho vai? Destacou pouco, né? Então, vou fazer uma setinha que é melhor. Esse magma que está lá no manto, né? Essa região aqui, que é chamado de manto externo. Manto externo. Então, através do vulcão é que ele vai para a superfície, né? E ele carrega consigo
além do próprio manto, ele carrega a próprio componente, né? Ele carrega também outras estruturas, por exemplo, cinzas e vapores. Vapores de gases, tem por exemplo ali o gás carbônico, né? Vapor de água, tá? Tem amônia, ok? Tem enxofre. Tem vários gases dissolvidos nesse magma, tá bom? E aí, quando ocorre essa liberação, há uma explosão, onde os vulcões então liberam essa quantidade de fumaça toda para a atmosfera, o que pode trazer várias consequências, que a gente vai ver isso depois, tá? O grau de explosividade ou grau de explosão do vulcão tem a ver um pouco com a sua formação. Então, por exemplo, na própria crosta terrestre, existem regiões onde tem lençóis de água, né? Tem assim, entre as rochas, tem lençol freático, você ouviu falar esse termo? Então, quando essa água que está acumulada ali na crosta, ó, se por acaso ela entrar em contato com essa lava que está super quente, é a mesma coisa você colocar uma água direto numa panela quente. Ela sublima e ela evapora, passa do estado líquido para o estado gasoso instantaneamente, muito rápido. É isso que acontece ali também. E aí o vulcão, ele dá aquelas explosões, né, quando acontece então esse encontro da água com a lava ali mesmo debaixo da terra, tá? E aí isso tem a ver então com a classificação do vulcão. Geralmente essas explosões, esses vulcões acontecem em regiões de contato entre as placas tectônicas. Então a gente traz novamente aquela imagem, olha só, mostrando pra gente aqui uma placa tectônica em contato com a outra, e aí quando elas se encontram, uma desliza sobre a outra, você viu isso no vídeo anterior, uma vai para baixo e outra vai para cima. Como o interior da Terra é quente, essa placa tectônica, quando vai para baixo, ela derrete, transforma-se em magma, e aí, como sacode geral em cima na superfície, criam rachaduras, e esse magma então sobe por essas rachaduras, o que vai justamente formar os vulcões. Entendeu a historinha como é que é? Mas não se preocupe, porque, olha só, esse encontro das placas tectônicas, conforme a gente já comentou em outro vídeo, ocorre em algumas regiões do planeta, né? Se você não viu, é hora de acessar lá para você não perder, ó. Essas regiões aqui do planeta, ó, estão delimitadas nesse mapa por essa linha roxinha, que eu estou destacando agora para você. São justamente os pontos de encontro, ó, dessas placas tectônicas aqui. Tá bom? Então são as regiões mais prováveis de surgirem os vulcões, tá? Uma vez que eles têm esse mecanismo de formação. Agora, muitos dizem por aí que existem vulcões no Brasil. Será que está certo isso, hein? O que vocês acham? Está certo ou não está certo? Será? Olha lá. Vamos pegar nesse mapa aqui mesmo e delimitar a região do Brasil. Olha só, o Brasil estaria por aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é o Brasil. Você pode observar que ele está no meio dessa placa tectônica aqui. Então ele não está numa região de encontro entre as placas. E aí você responde para mim, tem vulcão aqui ou não tem vulcão aqui? Já sabe que não, né? Ficou muito fácil agora, quando você estuda um pouquinho de ciências e entende como é que os vulcões surgem, né? Então se aparecer na mídia aí alguém falando assim, tem vulcão no Brasil, ó, você já sabe. No WhatsApp, né? No TikTok, tem vulcão no Brasil, você já sabe, não tem coisa nenhuma. Por que você sabe? Porque você estuda ciência, né? Tá vendo só? Quem gosta muito de estudar ciência são profissionais. Existe uma profissão, né, que um cientista de vulcões, tá? Esse cientista é chamado, essa ciência que estuda os vulcões é chamada de vulcanologia. Olha que legal. O que acontece é o seguinte, quando esses vulcões começam a entrar em atividade, né, acontece essa junção das placas, né, isso balança a Terra por dentro, né, obviamente. Então vamos supor que esse aqui foi esse encontro, ó.
Então, os abalos, as ondas sísmicas, tipo como a gente viu lá pro tsunami, ó, isso se espalha, vai espalhando pela superfície do planeta. E, e existem aparelhos que medem essas ondulações. São chamados de sismógrafos, ó, os abalos sísmicos. E aí, justamente, dependendo da gravidade, né, da intensidade desses abalos, dependendo se encontram ou não lençóis freáticos de água, isso vai fazer com que o vulcão tenha manifestações diferentes. Então, alguns vulcões são apenas uma rachadura, como se fosse pouca coisa, e quem sai dali são os vapores, olha só. Outros vulcões já tem um pouquinho de lava saindo, outros chegam a empurrar, a pressão é tão grande lá embaixo da Terra, chega a empurrar a superfície, outros além de empurrar explodem poucos, e aí tem a gradação. Então, esses pesquisadores criaram um índice que classifica os vulcões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? É o índice de explosividade vulcânica. Tá? É uma classificação aí. Então, no planeta Terra, atualmente, existem cerca de 40 a 50 vulcões ativos. E os locais onde eles estão, justamente no encontro das placas tectônicas. Então, por exemplo, tem muitos vulcões no Japão, alguns na Índia, outros aqui no Chile, ó, pertinho do Brasil, mas nem tão perto assim, né? Nessa placa de Nazca, conforme a gente pode ver. Tá? Esses vulcões que existem aí, não no Brasil, né? 0 vulcões no Brasil, esses vulcões eles têm uma atividade mais baixa. Tá bom? Daqui para lá, por exemplo, naquele grau de classificação, é uma atividade mais baixa. Os grandes vulcões, eles entraram em erupções há milhares e milhões de anos atrás. Tanto é que há cerca de 250 milhões de anos, olha só, houve a maior época de vulcões, uma das maiores épocas de grandes vulcões do planeta, que causou a maior extinção dos seres vivos desse planeta. Nesse tempo, galera, não existia nem humano aqui, estava longe de existirem seres humanos. Eram os outros animais que estavam aqui que foram extintos. Foi numa região que até então é a localização da Rússia, né, onde está tendo essa guerra aí atualmente. Né, aquilo antes de ser Rússia era um continente. Foi naquela região que os cientistas descobriram que houve uma explosão muito antiga. Como que eles descobriram isso? Olha que legal a ciência como é que é. Quando ocorre essa explosão do vulcão, a fumaça e a lava liberada depois sedimenta e forma até rochas, né? São as rochas que vocês estudaram no ano passado como nome de rochas magmáticas ou rochas ígneas, né? Basalto, por exemplo, é uma delas. E aí o que acontece? Essas rochas têm alguns componentes que podem ser estudados e nesse caso tem um componente, um metal que é muito comum nessa região que os cientistas já associaram com a presença desses vulcões aí, que é o mercúrio. Então rochas magmáticas que têm muito mercúrio provavelmente são provenientes de vulcões dessa época aqui. Tá? E nesse contexto, há 250 milhões de anos, eram tantos grandes vulcões que acabaram promovendo o aquecimento do planeta Terra. Um aquecimento de uma temperatura aí de aproximadamente 10 graus, você fala 10 é pouco, mas para o planeta Terra como um todo, isso faz muita diferença nos seres vivos que habitam esse planeta. Naquela época, esse aumento de 10 graus foi suficiente para causar a extinção de quase toda a vida no planeta Terra. Tá? Por que foi quase toda? Porque a gente está aqui até hoje, né? Então não foi toda, né? Foi quase toda. Outros seres vivos vieram dando origem a novos seres vivos até chegar nos seres humanos. Mas isso é assunto para outra história, outro dia. Né? E uma outra extinção, uma grande extinção que aconteceu foi há cerca de 66 milhões de anos, onde os vulcões também, dessa maior classificação que a gente já viu, eles, assim como os asteroides, né, que caiu no México, alguns vulcões próximos à região de onde hoje é a Índia,
causaram a extinção dos dinossauros. Então foi um asteroide que caiu ali no México, explodiu o planeta Terra, né? E muitos vulcões no outro lado do planeta, na Índia, como consequência dessa explosão e da própria época, que tinha muito ainda, isso gera uma nuvem de fumaça muito grande, muito espessa, impediu a luz de chegar até ali. Então os seres vivos não faziam fotossíntese, né? As plantas não faziam fotossíntese, não tinha alimento para todo mundo, não chegava mais luz, não tinha mais oxigênio. Isso aí, com o passar dos milhares e milhões de anos, foi causando a morte dos seres vivos, e quem estava habitando o planeta Terra naquele momento eram os dinossauros. Ok? Entendido? Então, tem aí uma explicação para você que, além do asteroide que colidiu com o planeta Terra, os vulcões ajudaram nessa extinção aí dos dinossauros. Tá bom? Nesse ano passado, de 2021, numa ilha que fica pertinho da África, chamado um conjuntinho de ilhas ali chamado de Ilhas Canárias, teve um vulcão que entrou em erupção, mas foi um vulcão também, repito, que não é desses grandões não, um vulcão tamanho aí de pequeno a médio, tá, naquele momento. E aí houve a mídia do Brasil aí, começou a especular a possibilidade desse vulcão gerar uma onda, olha só, hein, que se propagasse até aqui o litoral do Brasil, olha lá. Então o Brasil está aqui, você já sabe. Então saiu na reportagem assim, no TikTok: vulcão nas Ilhas Canárias poderia provocar tsunami no Brasil. Né? Então as Ilhas Canárias ficam localizadas no noroeste da África, próximas à costa do Marrocos e do Saara Ocidental. Será que isso é verdade? Será? Não, não é verdade. Isso foi uma má notícia, né, de quem não sabe, não estuda e quer só vender reportagem. Por isso, a gente, baseado no tipo de vulcão que aconteceu lá naquele local e na distância do local com o Brasil, a gente pode afirmar com certeza que isso é uma fake news. Então, fique atento às fake news aí que existem o tempo inteiro, e você vai aprender a combater as fake news estudando, bicho, estudando. Você tem que estudar um pouquinho todo dia. Aqui com a gente você vai criar embasamento para sempre ficar atento e identificar quando alguém quer te passar a perna ou não, tá? Estudando ciências, tá bom? E ao estudar você se torna um ser humano melhor. Sabe por quê? Será que existem seres humanos que podem causar extinções de animais? O que você acha, hein? A gente viu aqui atrás, anteriormente, que já na história do planeta Terra, nesses bilhões de anos do planeta Terra, aqui, ó, nesses bilhões de anos que o planeta Terra existe, já tiveram 5 grandes extinções. 2 delas eu mencionei aqui para vocês, né? Mas será que o ser humano é capaz de extinguir a vida no planeta? Bom, tem um ponto importante aqui que eu gostaria de destacar com vocês, que foi essa historinha do aquecimento da temperatura do planeta, né? Então, devemos ficar de olho nesse tal de aquecimento global, tá? Por quê? Porque esse aquecimento global pode alterar a temperatura do planeta e pode trazer muitas consequências para os seres vivos, não só para os seres humanos, né, mas para os seres vivos ali, ok? Inclusive pode causar a extinção de alguns seres vivos, e a consequência disso, alguns anos depois, pode ser justamente pôr em risco a espécie humana. Vai saber, é melhor não pagar para ver, né? Então o aquecimento global pode levar a extinções, ele pode ser causado por fatores diferentes, e é por isso que você tem que estudar ciências, que você tem que estudar biologia, você tem que entender como que funcionam os seres vivos, para depois, quando você for trabalhar, mesmo que não for nessa área, você não prejudique o ambiente, porque você mantém as coisas existindo, mantém a vida existindo no planeta. Ok? Entendido aí? Estamos combinados com isso, então a gente vem para o encerramento desse vídeo de hoje. Você já sabe que é só
dá o like aí para você fortalecer a relação aí com o canal, compartilhar, chamar os amigos. Aqui com a gente você aprende a combater fake news, você aprende ciências, você vai bem na prova, você ajuda o seu professor de ciências a estudar, a aprender com você, e a gente aqui então vai se fortalecendo ao longo do tempo. Tá bom? Valeu, galerinha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.